porque aquela pessoa que tem o transtorno de personalidade é totalmente imprevisível e como poderia causar um problema num evento de família, assim como também, por exemplo, o namorado, a namorada tem um temor tanto de ser agredido ou agredida em algum momento, como também de não poder contar com previsões nem de curto, nem de médio e muito menos de longo prazo sobre, por exemplo, o planejamento de casar, comprar um imóvel, manter-se no emprego. Tanto é que uma das características é, inclusive, servidores públicos com transtorno de personalidade borderline ser, inclusive, em função desta condição e dos desfechos, ser demitido, que é uma situação bem difícil. Ou seja, é um transtorno bastante complicado, né, doutor? Bastante complexo. Complexo, sofrido para o indivíduo, para terceiros e especialmente para filhos e filhas. Porque a criação, o relacionamento com os filhos, especialmente nos primeiros anos de vida, exigem uma determinada disciplina, adequação e especialmente a capacidade de administrar dificuldades diversas. E uma das consequências do ser pai e ser mãe é de ter meses ou até anos de dificuldades com sono. E a insônia, por exemplo, e a dificuldade ou os estímulos que levam à insônia são fatores de repercussão para agudizações. Essas agudizações, esses momentos de piora, incluem autoagressão, heteroagressão, Carla, e um risco altíssimo de suicídio. Tanto é que existe para os leigos um entendimento muito errôneo e que nós aqui, com a nossa finalidade de transmissão de conhecimentos científicos, que as pessoas que tentam suicídio não querem suicidar. Muito pelo contrário. A ciência deixa claro que quanto mais a pessoa tenta, mais está aproximando da possibilidade de efetivar a própria morte. Portanto, o risco de suicídio é altíssimo para os indivíduos com borderline. Você sabe, doutor, que eu fiz um trabalho muito grande uma época com os bombeiros, que eles acabam atendendo esses chamados, né? É só uma curiosidade aqui. E eles levantaram uma informação, né? Eu falei, olha, isso teria que ser levado, inclusive, para os médicos, né? Para que eles pudessem estudar. As mulheres que cometem suicídio, acho que 95% delas, elas tiram o sapato. Tanto que quando eles chegam numa cena onde uma pessoa está ali, né, tipo, numa janela, tentando fazer isso, a primeira coisa que eles olham é se elas estão de sapato. Porque se tiver sem sapato, é quase que... Aquilo me impressionou, né? E eu comecei depois a levantar algumas informações e é verdade, elas estão sempre descalças. É uma coisa para entender esse gatilho, por que tirou o sapato, né? Agora, eu li uma vez um livro, doutor Eudi, a seguinte frase, né? De um médico também psiquiatra, que ele coloca em relação aos borderlines, que ele queria assim, olha, essa frase eu acho que ela explica bastante essa personalidade, esse transtorno. E estava escrito, I hate you, but don't leave me, que quer dizer, eu te odeio, mas não me deixe. Então, assim, o borderline, ele chega num nível, eu não quero mais você, mas você não me deixa, entende? E aí, por que eu trouxe essa informação para o senhor? Porque agora, no ano passado, em 2022, a gente... né, assistiu aqui, acho que o mundo inteiro assistiu lá o tribunal do Johnny Depp, do ator Johnny Depp e da atriz Amber Heard, né, dois atores, duas celebridades de Hollywood bastante famosas, no qual ela dizia, né, que era abusada pelo marido e ele consegue provar que ela estava mentindo e ficou muito impactante quando os médicos e psicólogos subiram ali, né, no púlpito ali para prestar depoimento e explicaram a personalidade da Amber Heard. Ela foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline, histriônica e narcisista. Ou seja, um estrago na vida dele, porque assim, ela chegou num ponto de odiá-lo, mas ele não podia deixá-la.
entende? Assim, eu não gosto mais de você, mas você não vai me deixar. É uma situação muito complicada, não é, doutor? É essa questão da sensação, percepção e vivência de um vazio constante é uma característica também psicopatológica muito comum nesses sofridos pacientes. E a questão das relações trata-se de uma vivência de ambivalência constante. E o que está no centro da dificuldade dessas relações interpessoais, e cara, não precisa ser só a relação interpessoal do tipo namorado-namorada, marido e mulher, mas também de colega de trabalho, de vizinho, com os pais, irmãos, mães, de extremos e especialmente mudanças para os extremos em curto período de tempo, a ponto de, na parte da manhã, estar tomando café com a mãe e extremamente feliz porque está tendo aquele momento e nem que tivesse um clima para estar tão feliz, não era uma festividade. E por outro lado, a hora do almoço, sendo que nesse intervalo do café da manhã até o almoço, teve um não por parte da mãe. Já a odeia e quer sair de casa imediatamente para procurar um lugar para ser feliz. Portanto, é uma instabilidade, mas marcada especialmente pelos extremos que chamam a atenção. E aqueles extremos que não são contextualizados, ou seja, em famílias que não têm aquele tipo de comportamento, em ambiente de trabalho onde aquilo não é aceitável. E, muito importante, como nós estamos falando aqui e tendo a oportunidade de falar da desestigmatização das pessoas com sofrimento emocional, Carla, trata-se de uma instabilidade involuntária, em que o indivíduo, enquanto não está tratado, não está sendo adequadamente acolhido e recebendo psicoterapia, não tem condições do autocontrole, em que isso acontece independente do ambiente e independente do desgaste que vai ter, do ponto de vista familiar, moral, do trabalho, da respeitabilidade. Não, isso que o senhor levantou é uma questão muito importante, né? Porque a grande maioria das pessoas não entende direito esse transtorno. Então, quando você precisa, né, lidar com uma pessoa que tem o transtorno borderline e você não é um familiar, porque quando você é família, né, você é um pai ou a mãe ou um irmão, você acaba, bom, eu tenho que cuidar, né? Mas quando você está num ambiente entre amigos ou um ambiente profissional, a relação é outra. Então, uma pessoa que, né, tem esses altos e baixos que o senhor aqui está explicando para a gente, é muito complicado, porque ela causa sofrimento para ela e causa sofrimento para esse grupo. E o que acontece? As pessoas se afastam. Mas o que o senhor está explicando é que essa pessoa também, ela faz isso de forma involuntária. Então, ela precisa de um tratamento, inclusive, para que ela possa controlar, é isso? Essa coisa mais agressiva dela? Perfeito. Então, em sendo involuntário, significa que a pessoa, mesmo que em alguns momentos planeje, deseje e esforce para que consiga lidar com as situações dificultosas do dia a dia de maneira mais apropriada, de maneira mais assertiva, de maneira mais amena, não consegue. Por quê? Porque os mecanismos mentais estão alterados a ponto dos comportamentos não conseguirem manterem na estabilidade. Os mecanismos mentais não permitem que a pessoa haja, atue e conviva da maneira como é desejado. Ou seja, Carla, até existe o desejo de comportar-se e viver de maneira adequada, mas não consegue ter esse domínio. E ela tem consciência disso? A pessoa que tem esse transtorno, por exemplo, depois que tudo passa, como é que é o sentimento, né? Porque quando a gente faz algo que a gente entende que está errado, você se sente culpado, você fica frustrado, né? Por que eu fiz aquilo? Eu não deveria ter agido dessa forma, eu passei dos limites, né? Você tem uma autoavaliação. A pessoa que tem esse transtorno, ela também consegue fazer essa autoavaliação? Ela entende que aquele comportamento estava errado? Carla, entre as doenças neuróticas, que são essas em que o indivíduo não perdeu o contato com a realidade, está o transtorno de personalidade borderline.
E numa avaliação pessoal, técnica e não científica isolada, a minha compreensão, e eu lamento muito, que esta é uma das condições mais sofridas que a pessoa tem. Porque nesse tempo em que existe esta oscilação doentia de sentimentos, comportamentos e pensamentos, a pessoa vivencia em muito pouco tempo um momento que ela está extremamente feliz e satisfeita numa relação, com um momento quase que seguinte que ela percebe que não tinha necessidade de tanto entusiasmo, que daqui a pouco este mesmo indivíduo está tendo uma sensação de raiva extremada para uma situação que não justificava aquele tipo de angústia que em pouco momento seguinte ela já tem uma lembrança de um momento pouco que estava muito feliz, que estava com o pé no chão, que estava com muita raiva, que se esforça, tenta, planeja, algumas vezes até escreve: a minha noite vai ser amena. Lembrando que esse vídeo é apenas um corte. Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal.